Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 13º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 51 a 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. Amados e amadas de Deus, estamos aqui no momento em que Jesus toma resolutamente o caminho de ir para Jerusalém. Grande parte do Evangelho de São Lucas, nós estamos aqui no capítulo 9 ainda. Do capítulo 9 até a sua morte e ressurreição, e depois também as aparições do ressuscitado, o Evangelho é direcionado agora para Jerusalém. Mas o evangelista introduz: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Quer dizer, da sua morte e da sua ressurreição, da sua ascensão. É o tempo da glorificação de Jesus, é o tempo da sua morte e da sua ressurreição. E por isso Jesus toma resolutamente o caminho de Jerusalém, porque é em Jerusalém que ele deve morrer. Em Jerusalém morreram os grandes profetas, Jerusalém acusada de ser assassina de profeta, e é em Jerusalém também que Jesus deve morrer, é em Jerusalém que ele deve ressuscitar, é em Jerusalém que ele ressuscitado deve aparecer aos discípulos. E Jesus enviou então mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Um povoado de samaritanos, judeus e samaritanos são inimigos, são povos inimigos, e param aqui num povoado de samaritanos. E neste povoado de samaritanos, aqui na Samaria, vão preparar hospedagem para Jesus. Mas diz o texto do Evangelho: mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Quero dizer, judeus está subindo para Jerusalém. Como judeus e samaritanos são inimigos, os samaritanos aqui não recebem, ou pelo menos neste povoado, não recebem Jesus, não acolhem Jesus. E é interessante a atitude de Tiago e João, dois discípulos de Jesus. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Quer dizer, não nos receberam, então façamos justiça com as nossas próprias mãos. Vamos mandar desse fogo do céu destruir esta gente. Atitude bem humana. É a primeira atitude nossa diante da rejeição, é às vezes a atitude de vingança. Na verdade, aqui a atitude é de vingança. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Quer dizer, destruir esse povoado, destruir essa gente. Atitude de vingança, atitude de revanche. Não foram recebidos, não acolheram Jesus, então vamos destruí-los. Revanche, vingança. O que faz Jesus? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. Amados e amadas de Deus, Jesus tem sempre um olhar mais profundo. Jesus tem sempre um olhar de misericórdia. Jesus tem sempre um olhar de compaixão. A atitude de Jesus não é atitude de vingança, não é atitude de revanche, mas é sempre atitude de misericórdia, é atitude de compaixão. Continua o texto do Evangelho: enquanto estavam caminhando,
alguém na estrada disse a Jesus. Amados e amadas, Deus, agora o Evangelho coloca Jesus caminhando. E no caminho vamos percebendo que várias coisas acontecem. No caminho, várias pessoas se encontram com Jesus. Então alguém na estrada agora diz a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Amados e amadas, Deus, Jesus é um mestre itinerante que vai de aldeia em aldeia anunciando a boa notícia do reino de Deus. As raposas têm tocas, têm seus buracos onde elas se escondem, onde elas moram. Os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quer dizer, Jesus é um mestre itinerante que vai de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando o reino de Deus, colocando em movimento o reino de Deus. No fundo, Jesus disse: você quer me seguir? É assim que é a vida. A minha vida de mestre é assim que é o meu caminho de filho de Deus, meu caminho de pregador itinerante. Continua o Evangelho. Jesus disse a outro: segue-me. Ele respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Amados e amadas de Deus, primeiro, alguém que se aproxima de Jesus e diz: eu te seguirei para onde quer que fores. Agora não, agora a provocação é de Jesus. Jesus disse a outro: segue-me. Convite é de Jesus. É sempre Jesus que convida. O discípulo nasce do coração de Jesus. É sempre Jesus que convida. E este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Quer dizer, depois que meu pai se for, eu te sigo. Depois que meu pai partir, eu te sigo. E Jesus então respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Quer dizer, não é? Outros enterrarão seu pai, mas você se coloca a caminho. Vá anunciar o reino de Deus. E ainda um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Também este coloca a condição: deixa-me primeiro ir lá despedir dos meus familiares. Jesus respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quer dizer, não pode ter condições para o seguimento de Jesus. O seguimento de Jesus, amados e amadas de Deus, é um seguimento sem condições. O Evangelho coloca duas realidades diante de nós. Primeiro, os discípulos que querem fazer justiça com as próprias mãos. E não só justiça, mas querem vingança. E Jesus mostra que não é este o caminho. Jesus os repreende. Amados e amadas de Deus, também em tantos momentos, essa é a nossa atitude. Quando nós levamos um não, quando alguém nos fecha a porta, quando alguém faz alguma coisa contra nós, logo a nossa atitude é a atitude de vingança. A primeira reação é a reação de vingança, é a reação de querermos revanche, é a atitude de confronto. Jesus mostra que não. Jesus mostra que a atitude deve ser sempre de perdão, de misericórdia. Jesus mostra para nós aqui que é preciso no dia a dia, nas pequenas e grandes atitudes, termos um coração maior, termos um coração grande, um coração misericordioso, um coração que perdoa. A segunda parte do Evangelho coloca encontros de pessoas com Jesus, pessoas que são convidadas a segui-lo, pessoas que são convidadas a se colocar no seu seguimento. Jesus chama, outros dois se apresentam diante dele. E Jesus mostra com clareza que quem quer ser seu discípulo, sua discípula, não pode colocar condições. O seguimento de Jesus é um seguimento sem condições. Jesus é a grande riqueza, Jesus é aquela pedra preciosa que alguém encontra, compra o campo para tê-la.
Jesus é a grande riqueza da nossa vida e não se pode colocar condições para o seguimento. Então pensamos a graça de um coração livre, de um coração que se coloca no seguimento de Jesus com totalidade, com inteireza, com a vida toda. Que esse Evangelho nos ajude verdadeiramente a termos uma medida mais alta, mediante os problemas e os confrontos da vida do dia a dia. Que este Evangelho nos ajude verdadeiramente a nos colocarmos diante de Jesus com totalidade, com inteireza, com liberdade. Que você tenha um domingo muito abençoado, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.